Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Fala galera, meu nome é Sérgio Miranda, você está na 3X Action TV, o canal onde você vai saber tudo sobre atividade física e qualidade de vida. Hoje estamos conversando com o Davi Costa, fisioterapeuta, osteopata. Fale suas qualidades. Eu tenho especialização em osteopatia, quiropraxia, medicina integrativa, trabalho com medicina esportiva já há mais de 24 anos e consertador geral da galera. Quebrou, Davi diretamente e rápido. Do esporte. Esse novo slogan vai ser esse. Consertou, Davi conserta. Então lá, e a gente vai. E assim no esporte quebrou, a gente vai consertar. E gente boa. Tem essa também que faltou. A amizade é sempre boa. Grande Davi. Davi, fala um pouco de você, como começou a sua carreira, quem você treinou, quem você consertou. Diga para nós. Olha, Serginho, eu sou fisioterapeuta já há algum tempo, eu me formei em Presidente Prudente, na Unesp, onde lá era o centro da velocidade do atletismo brasileiro. Ao me formar, eu fui direto para o atletismo, meu professor e orientador científico era justamente o técnico dos meninos da velocidade do revezamento brasileiro, que tinha acabado de ganhar a primeira medalha de bronze em Atlanta. Eu saí da faculdade e eu logo integrei o grupo de fisioterapia, éramos em 3, no atletismo brasileiro, e foi lá que eu comecei minha carreira. Então eu já comecei diretamente no esporte profissional. Começar no esporte profissional de alta performance tinha um diferencial do que era qualquer tipo de atividade. E no ano seguinte, eu tive a oportunidade de sair de Presidente Prudente, vir para São Paulo, onde eu comecei a atuar como fisioterapeuta dentro de uma grande academia, até a que eu estou hoje, que é a Companhia Atlética da Rua Kansas, e lá eu desenvolvi não só o trabalho com o esporte de alto nível, mas com pessoas de qualquer tipo de atividade física, de qualquer modalidade, que lá se tem natação, tem triatlon, tem o grupo das lutas, dos jogos e da musculação em si. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho para todos os tipos de esporte. Ao longo da minha carreira no atletismo, eu atendi os melhores que nós tivemos, desde Claudinei Quirino, André Domingos, Edson Luciano Ribeiro, que eram os meninos do atletismo. Eu tive a oportunidade e a satisfação de atender Jadel Gregório, do salto triplo, Mauro Imagem, que foi campeão olímpico, Vanderlei Cordeiro, nosso então maratonista, Marilson, que foi campeão da maratona de Nova York, atletas de altíssima performance e de alto rendimento do nosso atletismo brasileiro. Lá, outros não tão conhecidos, mas que eram ícones nas suas provas, nos saltos, nos arremessos e lançamentos, e isso me fez aprender muito sobre treinamento e sobre como tratar um atleta no seu período, tanto de performance quanto de competição. Já quando estive na academia, na Companhia Atlética, lá eu tive possibilidades de atender, além de celebridades, há também atletas de outras modalidades em diversos momentos. Me recordo bem de ter atendido, na época, o Cafu, quando ele tinha feito a cirurgia do joelho dele para fazer a preparação para a Copa América contra a Argentina, para a gente se classificar para a Copa do Mundo. Atendi nadadores como o Xuxa e o próprio Gustavo Scherer, o Scherer e o Gustavo Borges, em algumas oportunidades que eles estiveram treinando em São Paulo e lá na Companhia Atlética.
Em outras modalidades, como nas lutas, atendi pessoas de extrema qualidade e de altíssima performance. Na época do Vale Tudo tinha o Valide, tinha o próprio Vitor Belfort. Uma vez eu pude ajudar num momento de um problema no ombro, que estava lá na academia. No voleibol eu tive a oportunidade de atender alguns atletas ícones como o Joel Monteiro, a Kátia dos Santos, o Axé, o Naubert, e outras modalidades também foram, ao longo desses anos, momentos específicos da minha carreira. Tive agora, há pouco tempo atrás, um jogador brasileiro que se mudou para Los Angeles e está jogando por lá. Já tive a oportunidade de atender alguns jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Esses dias atrás atendi um menino que foi agora vice-campeão da Copinha pelo Santos, que era o zagueiro. E isso me fez crescer no esporte de alta performance. Na modalidade triatlon, que é nadar, pedalar e correr, que é o triatlo, eu fui por longo período fisioterapeuta do Fábio Carvalho, que era o nosso melhor triatleta de todos os tempos, que sempre passava comigo quando estava em São Paulo em treinamento para que se preparasse para as competições. E até hoje atendo alguns que são amadores, mas que buscam uma performance acima do convencional e do trivial. Então, atletas que se dedicam a um trabalho e a uma performance maior. Então, esse é o meu, hoje... O seu currículo. A minha vivência no esporte. Pessoas de altíssimo gabarito, altíssimo desempenho. E aí, com todo esse teu currículo, o que você diria para as pessoas que não estão treinando e querem começar a treinar, ou que estão começando a treinar agora? Então, o que você sugeriria para essas pessoas? Como começar, para não se machucar, para ter uma qualidade de vida bem melhor, porque hoje em dia está vivendo sob muito estresse, muita ansiedade. Então, o que você falaria para iniciar as pessoas? Que conselho você daria para essas pessoas? Primeiramente, para quem está tanto para iniciar como é o iniciante, eu já dou de cara os parabéns. Você está no caminho certo. Segunda coisa, resultado se constrói com constância, com ritmo, não com intensidade. E é o que as pessoas erram, elas querem já de forma intensa e rápida resultados. Não faça do esporte uma válvula para resultados, e sim uma constância para os resultados. Então comece de forma gradativa, respeite o que é o seu corpo. Não vá se comparar a quem já está lá na frente, quem já está tendo resultados com a sua performance e o seu treinamento. Mas aí a pessoa fala assim, mas meu treinador falou que se eu fizer alta intensidade, fizer um HIIT, eu vou gastar mais calorias e vou emagrecer mais. E aí? Então, muito cuidado, porque esse discurso é um discurso de vendas, mas não é um discurso de entregas. Eu estou vendendo um sonho, mas não vou entregar um resultado. Por que não? Porque a alta intensidade se aplica para quem já tem preparação para. Quem não tem preparação, ela deve passar por um período chamado base. Todo esporte de alto nível tem um período de base. E o período de base, dependendo qual é o objetivo final, seja a performance de um tiro, seja a performance de uma maratona, eles têm um determinado tempo chamado mesociclo de mês, que é composto de diversos microciclos, que são dias, para um macrociclo, que é semana, e de 4 macrociclos, que é um mesociclo. Um período básico, ele se distribui em, no mínimo, para um atleta de alta performance, em 2 mesociclos. Ou seja, um atleta de alta performance, de alta intensidade, Sérgio, ele tem de base anual 2 meses. Por que você que está começando agora, você não quer passar nem 2 meses fazendo uma base para aquilo que você vai enfrentar ao longo do ano? Então, se alguém quer pular essa etapa, com certeza já está falido, já está propenso a problemas, a lesões e a queda de desempenho. Ou seja, a pessoa pode se machucar, a chance dela se machucar é grande
A chance de dar errado é grande. Muito. Ela se desmotivar. Isso. Aí você falou uma palavra muito certa. A pessoa começa com alta motivação e essa motivação ela acaba sendo frustrada por conta de um desenho desordenado, um desenho acelerado de forma totalmente incoerente com a preparação ou com o estado que ela está. Uma pessoa quer emagrecer é um processo. A pessoa quer ganhar na maratona, fazer um bom rendimento na maratona é um processo. E esse processo tem que ser respeitado. Não existe shortcut. Não tem almoço grátis. Não existe isso. Quem te desenhou isso, quem te deu um caminho, quem te deu um encurtamento do processo, com certeza não respeitou nem você e nem está preocupado com os resultados. Assim são para os estimulantes, assim são para os treinos, assim é para a vida. Não dá, não pode pular etapas. Tem que respeitar o corpo, tem que respeitar o processo. Existe um método, para tudo tem um método. Então não é simplesmente porque eu queimo mais calorias, porque minha frequência vai alta, eu vou queimar calorias e vou emagrecer. Não. Primeiro que se o cara não começou, está começando, ele nem sabe o que é isso ainda dentro do corpo dele. Ele nunca avaliou o corpo dele. Aliás, vamos começar do começo, né? Antes de começar uma atividade física, eu tenho que passar por uma avaliação. Então, as pessoas já querem, você já viu, já pulamos uma etapa. Quando você vai para um determinado tipo de treino, para um treinador de alta competência, para um personal... De alta competência não significa de alto desempenho. Não, alta competência é aquela pessoa que vai respeitar o processo. E isso você falou uma coisa muito interessante. Eu que trabalhei com esporte de alto nível, existem técnicos que são técnicos da base, e existem técnicos de preparação, e existem técnicos de performance final. Isso também acontece dentro do processo de alguns esportes. Por exemplo, no futebol existe o técnico lá da base, que vai formar alguns jogadores, depois ele joga para o técnico intermediário, que vai dar mais uma polida para jogar no time principal, que é outro técnico. O técnico do principal não está vendo o técnico da base. Por quê? Porque existem pessoas que são especialistas neste assunto e que sabem como lidar com esse tipo de momento do esporte e das pessoas. Então, se você é iniciante, se você está chegando numa academia, passe pelo início, passe pelo processo, siga uma avaliação. Que avaliação, Sérgio, ela nada mais é do que parâmetros quantitativos e qualitativos, até para você ter referência de onde você quer chegar ou de onde você saiu. Se você não tem nenhuma foto de como você era antes, como é que você vai saber como era depois? As pessoas não querem mais fazer isso. Então, você falou, começamos do princípio. Avaliação dos seus hábitos, avaliação dos seus horários, avaliação da sua performance física, avaliação do seu corpo, das suas condições. Da sua rotina de vida também. Suas atividades, a sua vida, para você saber como é que você vai aplicar isso. Porque existe também aquela coisa, amanhã eu vou treinar, então eu vou amanhã cedo já começar o dia. Será que de manhã é o seu melhor horário? Será que você vai encaixar isso? E aí, isso é um outro tabu, né? Qual é o melhor horário para treinar? A princípio, nessa rotina de vida, cada um vai ter o seu esquema e sua habilidade para isso. Eu prefiro treinar de manhã por um hábito adquirido ao longo dos anos como desportista, como trabalho. Mas eu tenho outros que preferem treinar da tarde para a noite porque já estão muito mais acordados e muito mais dinâmicos. Você poderia dizer que então o melhor horário para você treinar é o horário que você se sentir melhor? Se sentir melhor. Porque às vezes existem pessoas que fazem um puta esforço para treinar pela manhã e passam o dia inteiro cansados e sem produtividade. Existem pessoas que precisam ir à noite porque aí ele vai descarregar a produtividade ou o estresse que ele passou durante o dia. Que é o meu caso. Isso, e nem por isso, quem começou de manhã e você que começa à noite, na hora da prova, na hora do rendimento, vai ter diferença. Não. É de cada um. Então, este é um princípio. E é engraçado, Sérgio, porque se a gente está falando hoje que tudo é personalizado, existe um personal, eu tenho o meu personal, por que o seu treino não é personalizado? Você tem o personal copy-paste. Enfim, aí... Aliás, uma conversa que a gente tem com o Gus também, que é copy-paste de treino, copy-paste de dieta. E às vezes até copy-paste de procedimento de fisioterapia. Copy-paste de foto, porque a pessoa pega a foto do Instagram e fala, eu quero ficar igual a isso aqui.
E esse, Não vai esse- ficar. Não vai. Aí que vem uma situação do processo de evolução. Aliás, vamos esclarecer o não vai ficar. Não vai ficar por quê? Porque as fotos de Instagram tem filtro, Começa tem por aí. luz, tem ângulo, tem maquiagem e Tem. tem aditivos. Ou não tem? Muito provavelmente sim, desde os filtros, que é um aditivo. O filtro é um aditivo. Quando você maqueia, a maquiagem ela já é um aditivo. E esse aditivo, ele mascara o que realmente é. Eu sou de um tempo que se você vendesse seu carro para uma loja de carros, na semana seguinte você volta lá para ver um carro diferente, você cruza com o seu carro, você quer comprar ele de volta, porque ele está tão maquiado, tão bonito, você fala, meu Deus, como isso é no meu carro? Quero de volta. Quer de volta? eu não sabia eu que era, nunca né? tinha visto essa Era pérola. feliz e não sabia. Né? É, mas porque existe uma maquiagem, você já viu isso acontecer? Quando você faz uma maquiagem, quantas imagens a gente vê com maquiagem? Vai comprar um apartamento decorado, um apartamento na planta, você vê o decorado, você quer comprar, Então, você perfume. nunca consegue fazer ele igual. Você não consegue, ele nunca vai ficar igual. E por que será que ele nunca vai ficar igual? Porque ele está maquiado. Então, não se direcione, ou não se aprisione, ou não se apegue às maquiagens. É personalizado, é para você. Uma vez eu escutei de um figurão que foi num cabeleireiro, e o cabeleireiro olhou para ele e falou assim, seu cabelo não é para ser cortado assim, é para ser cortado assado. Ele achou o cúmulo aquilo, e aí o cabeleireiro falou para ele, falou assim, mas eu vou fazer o que você gosta, mas posso te adiantar que não vai dar certo. Aí o cara falou assim, então você é um incompetente. Eu falei, não é questão de competência, meu cara. É questão de uma observação em cima daquilo que você é. Seu rosto é assim, fica bom assim. Por causa da sua fisionomia, por causa do seu tipo de cabelo. A mesma coisa acontece no treino. Não adianta o cara chegar e falar que quer ser fisiculturista, quer ser velocista, se ele não tem perfil. Se ele não tem... Não adianta, não vai ser o anabólico, não vai ser a intensidade, não vai ser a determinação dele que vai mudar essas características. Existem características inatas que nasceram no indivíduo para ele ser o que ele é. Ou seja, a pessoa tem que se respeitar. Esses dias atrás eu estava assistindo uma série na... Até vamos especificar um pouco mais. Ela quer ser um fisiculturista, mas não tem um biotipo de um fisiculturista. Ela pode ser um fisiculturista, mas não vai obter aquele retorno do campeão mundial, mega, mas blaster. aí é que tá, Sérgio. Se você também não for direto no ponto, e que eu acho muito triste isso, você vai fomentar, você vai alimentar um sonho que você tem que ser claro. Você pode ter um físico muito bom, mas você não vai ser um fisiculturista. Não, eu vou... Não. Mas isso afasta a pessoa de um bom profissional. Por quê? Porque a pessoa não quer se frustrar. Mas aí ela vai encontrar, vai buscar os Ela vai buscar portadores de caminho, o mercado negro, ela vai buscar os caras que prometem, ela vai buscar as drogas, desempenho. de tudo. Depois ela vai buscar o quê? Drogas para cuidar da parte emocional, da parte mental. O que a gente percebe? Você está se projetando numa coisa da qual você não vai ter os resultados. Eu, na minha sã altura, por mais que eu gostasse de voleibol, na época eu entendi, não há como jogar voleibol. Depois lançou-se uma modalidade uma personalidade dentro do voleibol que me caberia fazê-lo. Eu já tinha perdido o time, mas aquilo me caberia, que é o líbero, que é o cara que fica por um momento em diversas situações para defesa, independe do tamanho, porque não ataca. Então, eu hoje sei que me encaixo como líbero pela minha estatura e pelo meu desempenho. Ótimo, só que fora isso, não. Mas hoje em dia, assim, vivemos uma ditadura das mídias sociais. Sim, E agora... aí a pessoa vê aquele corpo perfeito e quer ter igual. Até aí faz parte da vontade de do um ser humano. sonho, de um desejo. Mas você que já cuidou de vários atletas de ponta, me explica uma coisa. É possível, ou atletas de ponta têm físicos tão perfeitos quanto o
influencers? Ou esse físico de influencers é algo intangível, inalcançável, de uma forma natural? Não, quando a gente vê esporte de alto nível, a gente vê a pessoa tendo um físico muito desenhado, muito bonito, mas a princípio, se você for na raiz do processo, ele não buscou isso. Ele buscou consequência. Existe uma consequência de resultados que são muito parecidos com o da modelagem. Os influencers, os então cultuadores do corpo, eles hoje fazem modelagem e maquiagens em cima de resultados expressivos nas fotos e nas divulgações, de forma a aquilo ser muito apresentável. Só que isso foge à realidade, tá? Mesmo um atleta profissional que treina 30 horas por semana, de repente não chega àquela perfeição de corpo do que aquele influencer com aquela luz, com aquele aditivo. Então, aí é que tá. Qual é o resultado que cada um está buscando? O atleta, o resultado dele é uma performance. A estética fica em segundo plano. Como deve ser o correto para tudo? Se você está praticando esporte, a estética é consequência, não é objetivo. Se você está no fisiculturismo, onde essa é a proposta... Essa é a regra do jogo. É a regra do jogo. Isso, a regra do jogo é essa. Aí o que você vai fazer? Jogar conforme a regra. Mas para você atingir aquele... Aí você desempenho, aquele visual, você tem que treinar como profissional. E esses dias atrás eu escutei um grande amigo que trabalhou por muitos anos no esporte. Falou assim, sabe qual é a diferença de esportes de alto nível em relação ao fisiculturismo? Dentro do fisiculturismo não existe um critério de avaliação antidoping. Então lá se busca ergogênicos, se busca estímulos farmacológicos para a busca de um resultado. O que é ergogênico? Tudo aquilo que modifica a sua plataforma hormonal. Todo estimulador, todo o processo, toda a medicação que muda sua plataforma hormonal é um ergogênico. Seria proibido nos outros esportes. Que é proibido nos esportes, exatamente. Por quê? Porque isso molda a tua performance. A performance, por exemplo, de força pode ser mudada por um ergogênico à base de testosterona. Existem substâncias que são ergogênicas para, por exemplo, um pugilista baixar de peso rápido para entrar no peso para a luta. Você vê que cada coisa é diferente. Olha só, existem ergogênicos que são muito utilizados para quem faz endurance. E esses ergogênicos são agressivos para a saúde? Cara, primeiro que eles foram feitos na indústria farmacológica por algum motivo. Sim. Eles existem. Quando não usados para aquele objetivo, ela está fugindo ao propósito, podendo trazer consequências desordenadas. Ou desastrosas. Exatamente, desastrosas. Como, por exemplo, eu quero ganhar massa em demasia quando eu olho um indivíduo que é provido de um resultado muscular muito maior do que a natureza permite, ele está estimulando o sistema a ser a mais. Qual a consequência que isso vai trazer dentro do corpo? Existem inúmeras. Inclusive uma delas é a morte. E aí é de cada um. Por isso que eu te falo, você vai começar, voltando na raiz da pergunta, o que eu falo de fisioterapia para a pessoa? Olha, começa personalizado, começa respeitando e observe os sinais e sintomas. Você tem dor. Dor, você vai ter o quê? Você vai ter por causa do estímulo. Se você está tendo dor por causa do estímulo, você tem que saber, essa dor ela é responsável e ela é uma proposta que vai acontecer, ou ela é porque passei do meu limite e eu me machuquei? Isso aí você está tocando num ponto que é meio que um mito da musculação, né? O exercício só é bom se dói. O pega significa que doeu. Existem processos chamados inerentes ao treino, que são as quebras de pontes de actina e miosina, que é a fibra muscular, e essas pequenas quebras, em um número de proporção de 5 até 10%, elas são aceitáveis para um tipo de treinamento, e isso gera uma consequência chamada dor tardia. Isso você não tem perda funcional, você tem limitações momentâneas,
que se deparam com 72 horas de resolução, ou seja, 3 dias. No terceiro dia você não tem mais essas dores porque existe uma reparação desses 10% de fibras que foram machucadas. Se isso passa de 10% e atinge 50%, você atingiu 50% da função do músculo. É chamada lesão muscular grau 2. Já não é dor tardia, é uma lesão que compromete 50%, metade do músculo. Mas para aquela pessoa que está começando agora, que não tem um autoconhecimento de saber definir qual é a dor certa e a dor que está além daquilo que deveria ser, como essa pessoa identificar? O treinador mandou ela puxar além daquilo que ela deveria. Se a partir do terceiro dia, que é normal, ou pelo menos é o dia que ela repetiria o treino, né? Faço segundo, 24, 48. A partir de 48 horas, ou até 72 horas, se eu não consigo realizar de novo o mesmo estímulo... Ou seja, se em 72 horas no máximo ela não estiver zerada, ela se machucou. Ela se machucou. Ela tem uma lesão. Seja ela pequena ou grande, ela tem uma lesão. E aí a interpretação começou mal, então. Já começou mal. Porque aí ela vai ter que parar, ela vai ter que pular essa etapa de 72 horas para uma recuperação de 96, de mais de 100 horas de recuperação. Aí já começa a se frustrar, desestimular. E aí você, em vez de você subir no rendimento, você vai descer no rendimento. Isso você está caracterizado por um treino desordenado, acima do limite, que vai trazer complicações, que é a minha forma de tratar. Eu já percebi isso, eu vou acelerar o processo de reparação. Então, esteja muito atento que você, em primeiro momento, não precisa sentir dor pós-treino. Por quê? Porque existe esse processo de adaptação e ele não é necessário que encontre pontos dolorosos. E se os pontos dolorosos, se as dores tardias elas acontecerem, em 72 horas elas têm que ceder totalmente, sem a ajuda de nenhuma medicação. Detalhe, porque existem algumas medicações, alguns analgésicos, ou relaxantes, ou anti-inflamatórios, que mascaram esse processo e você dá continuidade de forma errada no tipo de treinamento. Isso é importante a gente salientar. Me explica uma coisa, para quem está começando, qual a importância do aquecimento, depois a gente fala do alongamento. Existem controvérsias de alongamento, existem muitas pessoas que dizem que não se deve alongar. A palavra não se deve, ela fica muito pesada, eu acho até pejorativo. Mas é importante a gente entender o seguinte, quando você entra com um treinamento, você tem que fazer uma preparação, que é denominada aquecimento, para que você se conecte àquele tipo de exercício que você vai fazer. Por quê? Porque você tem que ativar o sistema conectivo central com o conectivo periférico, que são os músculos, e fazer com que isso se torne ativo para aquela atividade. E para eu ativar na atividade, eu preciso aquecê-lo. Eu preciso dar estímulos que vão compor essa ativação. O aquecimento nada mais é de você iniciar uma preparação do seu corpo, fazendo com que sangue, potencial elétrico, a lubrificação articular, consciência neuromotora e consciência mental, para que você faça aquilo. E como seria esse aquecimento? Quanto tempo seria recomendado? Existe um padrão? Não existe um padrão? Não existe um padrão. Não existe um padrão. É necessário que você comece a pensar que, minimamente, em 5 minutos, você começa a ter uma função circulatória, lubrificada, de mobilização de estruturas no corpo como um todo. Então, minimamente, são 5 minutos que você tem que passar por isso, para que você possa dar condições daquela área ou daquele mecanismo, daquele tipo de esporte que você vai fazer, ele possa realmente estar ativado. Então, minimamente são 5. A partir de 15 minutos, você tem um aquecimento global do corpo, de forma circulatória, com o aumento da tua temperatura na periferia por causa do sangue que está sendo ativado. Isso faz com que a bomba sanguínea, que é o coração mais a periferia, esteja em alto
momento pronta para um estímulo maior. Então, eu hoje determinaria para uma pessoa que está começando que ela passe de 5 a 15 minutos num estágio de ativação. Desde uma caminhada, mobilidade, movimentos, repetições de movimentos que você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer um treino para peitoral, vou fazer um supino. Que você simule ou que você faça aquele movimento com uma carga nada expressiva para que você ative, circule e lubrifique articulações, músculos e tendões para aquele momento que você vai dar de ativação, de carga. Você aquecendo o seu corpo, o ideal seria 15 minutos. De 5 a 15 minutos, 5 eu a 15. sempre peço de 10 a 15 minutos para a pessoa não ficar no mínimo e ficar naquela base intermediária de positivo. Ou seja, está preparando o seu corpo para uma atividade mais pesada. Não só o corpo, mas a tua conexão. Quando você começa a se aquecer, você começa a conectar a mente com a ativação. E a gente tem que lembrar que o músculo ele é voluntário, você tem que pensar para ele contrair. Ele não contrai sozinho, você tem que pensar. E quando você aquece, você vai pensando para ele contrair. E isso vai fazer a diferença para você. Tá. Uma coisa que eu já percebi assim, o aquecimento faz, não sei se procede isso. Numa corrida, por exemplo, faz que você aquecendo 15 minutos leve, faz com que a sua frequência seja mais baixa. Então, procede isso? Procede, porque Ou seja, o seu desgaste durante a atividade vai ser menor. Vai, porque o que acontece no primeiro momento de um esporte, no primeiro momento que você ativa? Existe uma descoordenação ou uma falta de sincronia para aquilo que você vai fazer, que o corpo joga inicialmente uma ação em cima da vascularização, que a tua frequência cardíaca e respiratória, ela sobe. Aí ele entende, calma, não vai entrar em colapso, ela se ajusta. Esse ajuste faz ela gastar menos e se tornar mais equilibrada. Se você não se aquece, você vai num pico tão alto que você pode fazer o quê? Se desgastar, até se adaptar, consumindo tua energia inicial e perdendo desempenho. Então o aquecimento também faz essa preparação. Isso também você, não aquecendo, você pode se lesionar. O Claro. aquecimento evita lesão. Sim, ele faz uma precaução, uma prévia para o corpo para ele se preparar para não se lesionar. Então é também uma modalidade preventiva. E o alongamento seria uma atividade preventiva também? O alongamento, como base do seu processo, quando a gente estuda sobre alongamento, você estica o músculo, você coloca o músculo em tensão de comprimento máximo. Essa tensão tem um gasto energético e essa ação promove dentro da fibra do músculo um sistema neurofisiológico, que é a função dele, que quando você relaxa ele, quando você para de alongar, ele fique relaxado. Esse produto de relaxamento aumenta a vascularização e melhora a função do músculo. Só que existe um gasto energético para isso. Esse gasto energético, quando você coloca ele em separação das suas duas extremidades, compõe uma tensão que gera perda de energia. E se você perde energia e ao final você fica relaxado, como é que você fica para treinar? Bem? Você deveria alongar pós o treino. Aí vem o pós o treino. Se eu estou te dizendo que fazer isso gasta energia, ao final do treino você está com energia? Não. Você está com como está o seu músculo? Muito Tenso. tenso. Se você tentar fazer isso e ele sem energia, o que pode acontecer? Arrebenta. Então, nenhum nem outro são produtivos para aquele momento. Mas qual seria o correto para evitar lesões? O Fazer- alongamento entraria como nessa história? Fazer o pós-treinamento. Pós-treinamento. Quanto? Em média, minimamente, para que você tenha um momento chamado distensionamento relativo ao exercício, que é aquela perda do pump, perda da tensão adquirida pelo exercício, tensão residual, ela se quebra depois de 8 horas.
Então, você quer alongar aquela musculatura, o correto são 8 horas depois do exercício, você pode se alongar. Aí você vai ter o que do alongamento? O resultado de relaxar e descansar melhor. Mas se, por exemplo, a pessoa treinou de tarde ou de noite, e aí ela vai dormir. Alongue-se no dia seguinte. Porque o alongamento vai ser um estímulo da fibra para ela melhorar. Quando é que você treina a musculação? Não é dias alternados? Sim. Mesma coisa vai ser Mas no o caso do alongamento. aeróbico também, Da mesma forma. porque eu já, se eu faço um treino aeróbico, e se eu não alongo, dou uns 20 minutos, meia hora, alongo, porque se eu não fizer isso, eu fico tudo repuxando. Porque você tem uma tonicidade pós-treino muito alta. Essa tonicidade pós-treino muito alta te pede que você tente desprogramar ela. Existem várias formas de você desprogramá-la. Uma delas é usar a estratégia do alongamento para tentar distensioná-la. Porém, pode ser uma estratégia errada ou arriscada. No caso, a pessoa já tem que estar, digamos, acostumado ou programado Programada para para isso. Ou seja, Por já tem isso, um preparo. além de um preparo, já tem um hábito adquirido ao longo do tempo. Por isso eu falo, não é problema se alongar antes e depois. Desde que você já esteja com a tua rotina montada, isso vai te dar o quê? Uma percepção barra resultados. Então, duas conclusões. A primeira é que cada caso é um caso. Total. Então, você Total. precisa de um bom profissional Para que para você estudar o seu caso, e ver entender o seu corpo e ver o que você precisa. e que tipo de treino você vai fazer. E segundo, que o alongamento é necessário. É necessário, ele se faz necessário sempre. Ou seja, não tem essa de, não se deve alongar. Não, deve se alongar. Deve-se. Quantas vezes na semana eu devo alongar? Quantas vezes você treina um músculo na semana? Pelo menos 2. Não é assim no treino de musculação, não é assim no treino de... Pelo menos 2. Então, pelo menos 2 você vai se alongar. Se eu treinei 3, eu vou me alongar 3. Ele é relativo ao estímulo que você dá, porque você vai fazê-lo depois de treinar. Então, você treinou, dia seguinte você alonga. Você treinou, dia seguinte você alonga. Porque a queixa comum é, começa a treinar, meu treinador falou que não pode alongar. Aí logo em seguida começa, porque eu tô com dor nas costas, não posso mais correr, porque não sei o quê. Ou seja, é o efeito de não alongar. De você não dar uma condição do seu corpo ter uma plataforma de recuperação barra manutenção das fibras dentro da sua condição natural. Desprogramar aquilo que foi feito para poder fazer de novo. Ou fazer com que a programação daquele estímulo seja aproveitável ao máximo. Por quê? É como se você tivesse um valor em dinheiro e você não soubesse como usá-lo. Você gasta às vezes desordenadamente e depois falta. Ou seja, você acaba, em vez de ter ganhos com o exercício físico, Você pode ter prejuízos. você começa a ter prejuízos. Tem Começa prejuízo. a ficar limitado, com Com dores. dor, com várias situações e o teu rendimento pode cair. A gente cai de novo na história do copy-paste, né? Sim. E aí é que faz. Não está sendo observado o que a individualidade tem. Por exemplo, se eu pego um velocista que é de alta explosão, que necessita de um empenho muscular muito grande, de grupos específicos, como que eu vou fazer o alongamento dele? De forma a ele ficar totalmente elástico? Não, de distensionar dentro daquilo que é a natureza dele. Agora eu pego um ginasta, um bailarino. Eu preciso que esse indivíduo tenha a composição elástica barra alongamento do corpo em alta performance para que ele tenha mais performance. Então, cada esporte vai demandar um tipo de proposta. Seja musculação, seja corrida, seja o beach tênis. Seja qualquer esporte, cada esporte tem uma necessidade muito específica e também muito direcionada. Porque imaginemos o seguinte, não posso alongar antes do esporte. O ginasta alonga, porque o alongamento compõe o quê? Compõe uma parte do rendimento dele dentro da performance. Buscar a informação correta. De toda forma. De toda forma, consultar bons profissionais para que não se machuque, que tenha uma qualidade de vida. E para você buscar o seu rendimento. Sim. E isso quer não, todo mundo tem o seu lado competitivo que vai querer ganhar do amigo, que pode vai ser querer ganhar de si mesmo. De si mesmo.
Aí é que vem o planejamento. Por isso, voltando na pergunta, o que eu falo para quem está começando? Tem que se conhecer. E você tem que pegar a estratégia de forma progressiva, de forma locomotiva. Como é que uma locomotiva anda? E ela vai aumentando a velocidade conforme ela vai pegando embalo. Ela não é um carro de 0 a 100 em 3 segundos. Nosso corpo, ele é exatamente dessa forma. Ele começa exatamente como locomotiva. E você vai dando essas condições para que essa locomotiva ganhe velocidade, ganhe desempenho. Com qualidade, não na base do... Totalmente segura. Totalmente segura. Porque se você fizer um turbo ali, o que pode acontecer? Algumas peças podem se quebrar ou ela sair do trilho. Então, esse é um primeiro momento. Segundo momento, o que é importante? Que a pessoa tenha outras bases que suportem esse tipo de treino. Desde alimentação, sono, apoio médico para algumas patologias ou doenças, apoio psicológico, caso ele tenha problemas de ansiedade, de depressão, de desordem de atenção, e um acompanhamento fisioterapêutico de forma preventiva, não só curativa. Isso é um ponto que você tocou, porque as pessoas não têm essa noção. Tem que prevenir. Elas acham que o corpo é uma fonte de recursos inesgotável. Então, eu sempre ponho o seguinte: prevenção. Você não vai... Porque eu não posso falar para o indivíduo, você vai prevenir de não machucar. Não, se eu fizer tranquilo eu não me machuco. Então ele acha que ele já está prevenindo. Então eu já mudo a estratégia do que é fisioterapia no esporte. Fisioterapia no esporte é uma modalidade de abordagem ao atleta, desportista, que busca um rendimento e que eu vou fazer abordagens... Vamos só, o atleta não significa de alto desempenho. Não, o atleta é Se desportista. você está querendo começou a correr para tentar correr 5 km, você já é um atleta. Ou se comecei a correr para ter saúde, já é um desportista. Estou começando a andar para depois correr. Já é um desportista. É um desportista. Você está usando do desporto para algum resultado. Sou um sedentário, estou entrando na academia hoje. Sou um desportista. Você está iniciando a tua temporada de desportiva. Então você tem que ter um cuidado de um atleta. Você tem que ter as coisas que um atleta tem. Você tem que ter o tênis, você tem que ter não dá para você ir de terno treinar na academia. Você não tem que usar dos equipamentos, então você tem que usar das plataformas. As ferramentas que você tem. Plataforma. Qual é a Que dá plataforma? bem o seu bem maior que o seu corpo. É o seu corpo. Aí o que acontece? Fisioterapia no esporte. Eu vou usar de metodologias, de ferramentas, de abordagens que vão acelerar a sua recuperação, equilibrar o seu sistema musculoesquelético e evitar compensação / lesão. Então, se eu ajudo na tua recuperação, eu evito descompensação e evito lesão, isso é prevenção / rendimento. É isso que eu tenho que passar e plantar na cabeça do indivíduo. Eu vou fazer para você um planejamento onde você vai dar continuidade no seu treino de forma progressiva sem se lesionar, sem ter compensação. Que inclusive é muito mais barato você prevenir do que remediar. Né? E o que acontece é que a pessoa, o indivíduo, normalmente a gente faz algumas contas meio burras. Por quê? Porque se você parar para pensar só em valor, você esquece o que você está perdendo de agregados. Se eu pensar só em dinheiro, eu deixo de pensar na minha satisfação. Por exemplo, você gosta de jogar bola, joga 2 vezes por semana. Se você não se cuidar, além de você pagar para se tratar, você vai ficar tempo sem jogar. Se você pagar para se cuidar, você vai continuar jogando e não vai parar. E outra, você vai gastar muito mais para se curar do que para... Porque você vai ter 2 gastos, o financeiro e o emocional.
vai engordar, vai perder o time, vai perder o grupo, vai perder a sequência. Por isso que eu digo, o investimento não é só financeiro. O investimento é no caráter de vida e emoção. É isso que as pessoas têm que entender. Mas esse é o ponto. Não é, aí a gente volta no o físico mais bonito ou menos bonito, é consequência, não é o objetivo. O objetivo é a qualidade de vida, é viver bem, é ter mais energia nesses dias de estresse agudo. Muitas pessoas se queixam de falta de energia. Aí não come direito, não dorme direito, não tem energia para nada. Não. E uma consequência direta de quando você começa a treinar, você começa a se alimentar melhor, você começa a se cuidar mais, dormir melhor. Você muda o teu foco. Diminui o seu estresse. Melhora só seu benefício. sono. Esse é o ponto. Aí o que eu falo? Mas eu não tenho hoje estrutura para ter um fisioterapeuta como o Davi no meu hall de atendimento, no meu hall de parceria. Eu não consigo bancar isso. Existem propostas básicas, como a gente está falando do alongamento, como sendo uma proposta básica, que você acrescente na sua rotina de trabalho, de treinamento, que isso já é uma modalidade fisioterapêutica preventiva e de melhora de desempenho. Outra modalidade que vai te ajudar muito entre num padrão de sono que vai te ajudar no teu rendimento. Que você mesmo sabe quando você dorme mal como é que fica. Não fica. Não fica. Então não é necessário... Ou fica machucado. Mas a ideia não é o Davi. É a proposta que o Davi está pondo. A proposta que o Davi está pondo é quais as possíveis metodologias, formas, abordagens e condições que eu tenho que usar para o meu treino. Respeitar plataformas de dias de treino, respeitar plataformas de dias de alongamento, respeitar o sono, organizar a alimentação. Isso é um caráter de quem quer realmente se cuidar. E quando você se cuida, você tem resultado. Que vão muito além do corpo perfeito. Os benefícios são muito maiores. Mas muito resultados. E os resultados são muito diversos. Desde o ânimo, desde a melhora do desempenho sexual, desde o desempenho do teu humor, desde o desempenho nas suas relações, desde... Desempenho profissional. Você vai estar mais bem treinado, vai ter mais oxigênio no cérebro. Você vai ter vai muito render mais. Vai render mais. Este é o ponto. Vai se cansar menos. Sabe aquela cenazinha do Senhor Incrível, que ele levanta o sofá com uma mão e limpa as coisas com outra, depois que ele está treinado? Porque quanto mais forte você é, menos desgaste você tem. Olha que coisa engraçada. Tem o relato do Nuno Cobra, que era treinador do Ayrton Senna. Sim. Que ele falava que a diferença do Ayrton Senna com os outros pilotos era o preparo físico, além da agilidade. Ele suportava muito mais. Porque da metade da corrida para o final, onde estava todo mundo acabado, que olhava e achava que não passava uma agulha, ele olhava e achava que passava um ônibus. Porque ele tinha mais oxigênio no cérebro. Muito mais. Preparo. Uma pessoa Procede isso. Sim, porque uma pessoa mais preparada, ela vai mais longe. Os problemas ficam menores. Com certeza. E é uma questão fisiológica. Se tem mais oxigênio no cérebro, você é muito simples. chega mais longe. Se você pegar hoje um carro 1.0 e um carro 2.0, quem tem melhor desempenho? 2.0. 2.0. E por que ele tem? Porque ele tem muito mais preparo. Que necessariamente não significa que ele vai gastar mais gasolina. Não, ele tem mais preparo. Às vezes o de 1.0, para você ter o mesmo rendimento que tem esse aqui, você usa tamanha energia que ele vai gastar mais combustível. O detalhe é, quanto mais, menos desgaste. Eu lembro muito bem quando era criança que o carro que nós tínhamos, a velocidade máxima dele era 120 km por hora. E um dia eu perguntei para meu pai, nossa, dá para andar 120 km por hora com ele? Ele falou assim, meu pai falou, não dá. 120 é o máximo que ele chega. Mas o motor pode estourar. Quando eu vi um carro que chegava a 220, 120 não era 60% do que ele estava.
Qual o desgaste que ele tem a 120? Um está gastando todo o substrato, outro está gastando só 60%. É uma conta, é número. Simples, né? Mas não dá para, se você não observar isso, passa despercebido e você vai pagar o preço lá na frente. Um pouco que eu conheço de treinamento, eu já percebi que o corpo humano ele é acumulativo, tanto para o bem quanto para o mal. Claro. Ou seja, se você está fazendo errado, você vai acumular e vai pagar a conta. Agora, se você está fazendo certo, você vai colher os benefícios. E você sabe que é engraçado que esses dias atrás eu tive uma pessoa, foram mais do que duas, para dizer várias, que diziam assim, eu vou usar um ergogênico e aí eu posso fazer o que eu quero. Eu falei, mas como assim? Se eu usar esse ergogênico, eu posso comer à vontade. Eu falei, quem te contou essa loucura? Para não dizer burrice. Não, porque se ele estimula eu a gastar 7.000 calorias, então eu posso consumir 7.000 calorias. Eu falei assim, não. Eu vou te explicar uma coisa. Este ergogênico, ele potencializa o que você faz. Certo? Certo. Faça cagada. Ele potencializa. A palavra certa deste ergogênico chama-se potencializador. Ele potencializa resultados, mas de quem está fazendo certo, quem está fazendo errado vai potencializar a merda. Aí é que está o erro. Então, mas as pessoas querem, de qualquer jeito, o caminho curto. E não querem mudar a estratégia de vida. Porque dá trabalho, cansa, demora. Você perde o prazer. Você perde o prazer não poder beber aquela bebida fantástica do final de semana. Ou usar aquela substância que te acalma no final de semana. Os resultados vêm conforme você dá o estímulo. No pain, no gain. Tá aí alguma das coisas que é muito clássica, porque sem você se empenhar, você não vai ter resultado. Nada cai por acaso. Tudo tem um preço. Se você não pagar o preço... Não vai. Se você não tiver a conjunção dos fatores, nem a chuva cai de graça. Então, é importante que você tenha isso. E uma das coisas que a gente tem que lembrar, se nós estamos na época da personalização do processo, personalize as suas coisas. Não faça o copy-paste. O copy-paste não vai te ajudar. Não é porque o cara falou que ele faz 30k por semana que vai dar certo para você. Às vezes você tem que fazer 80k. E às vezes você tem que fazer só 10. É de cada um. Mas você tem muito assim, mas o personal de fulano fez aquilo e conseguiu um resultado em um mês. Sérgio, eu estava na minha clínica, dentro da sala de musculação, olhando, uma fulana começou a realizar um exercício que eu fiquei horrorizado. Eu olhei para aquilo e falei, gente... Teve esse vídeo? Não posso nem te dizer. Eu chamei o professor, o que ela está fazendo? O professor olhou, não sei, chamou outro, falou o que ele está fazendo. Aí chegou um iluminado, foi lá e perguntou para ela. E voltou com a resposta. Primeiro, vocês são um bando de incompetentes, porque vocês não seguem fulano de tal que tem 5 milhões de seguidores e que estava fazendo ontem esse exercício para tal músculo. 4 milhões e 700 foi comprado da Etiópia. Whatever. Ela estava achando o máximo. E aí, o que aquela influencer propôs para ela? Que aquilo dava certo. Dava certo aonde? Dá vontade de pegar o diploma e jogar no lixo. Porque isso também está acontecendo. Segue-se algumas plataformas ou algumas divulgações de forma totalmente errônea. Mas vendeu e viralizou, como diz na rede. Onde estão os órgãos de propaganda enganosa, né? Procon, tipo... Não. Quando pega uma vez ou outra em alguma influencer que está fazendo o quê? Que está se auto-intitulando guru, personal, motivador. Esses, eles são pegos? São. Mas aí eu vou te falar uma coisa que é meu conceito. Foram pegos porque outros influencers ou propagadores ficaram incomodados e acharam uma brecha para ferrá-lo. Porque se juntar 80, 90, se não 100% do que estavam fazendo junto com ela,
estão envolvidos no mesmo processo. Eu queria que um dia fizesse um desafio para esses influencers, fazer teste antidoping. Esse é um dos. A história que a gente vê até no mundo do esporte é por que alguns são pegos, os outros não? Porque foram entregues, porque alguém ganhou menos, alguém ficou incomodado. Já que a gente entrou nessa seara, o lance do doping, das substâncias ilegais, virou uma grande praga. Total. Você vê atletas amadores que não só não ganham nada, como pagam muito para competir, usando todo tipo de artifício para buscar um desempenho momentâneo. Então, não é só um desempenho momentâneo, porque ele não está só em busca do resultado momentâneo. Você lembra daquela história que o indivíduo não pode só conquistar, ele precisa depois contar para os outros que conquistou? Esse é um caso para a Dani, né? Exatamente, a Dani vai explicar isso. Porque existe essa situação, ele não quer só conquistar, ele quer divulgar que ele conquistou. Então existem duas situações. É a satisfação de ter conquistado, sim, beleza. Mas se aquilo fosse só próprio, eu ia dar os parabéns para ele. Não, mas aí ele quer o quê? Ele quer ostentar, ele quer passar por cima desse, ele quer fazer isso. É a história do cara que o time do coração ganhou, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a zoar todos os outros. Em vez de ele comemorar, ele quer zoar. Síndrome de Walter Elo. Entendeu por que as pessoas estão meio que perdendo a noção? Porque o cara usa de um artifício para um resultado pouco expressivo, mas que é acima do grupo que ele vive, para ele poder fazer o quê? Ele se vangloriar em cima do grupo que ele vive. Que As preço é custas esse? de se machucar, ou casos mais graves... De comprometer a vida. É. Quantos eu não vi comprometer a vida por causa de uma esfera totalmente egóica? Totalmente Não egóica. são substâncias levezinhas que o pessoal toma. São Primeiramente, extremamente nocivas. e o pior é ouvir dessas pessoas uma coisa que eu ouço muito no esporte de alto nível, ou melhor, no esporte de médio nível comparando ao esporte de alto nível. Fulano de tal usa. Amigo, se ele usasse 1/10 do que você está usando, ele, além de estar mais aqui em cima, ele poderia estar morto. Simples assim. Ele está usando aquilo que funciona para ele de forma controlada para ele. As pessoas não fazem essa ideia, Sérgio. E assim, eu trabalho com vários indivíduos de altíssima performance em diversos esportes. E uma vez perguntando para alguns desportistas que foram ícones e que revelaram ter usado, o que a pessoa usou foi realmente pouco expressivo. Mas como ele já era de alta performance, é como se eu pusesse um chip num carro que ele ganha 2 cavalos, 3 cavalos. Já é um carro de altíssimo nível de cavalo. Com 2, ele passa o concorrente. Tem que explicar mais ou menos se isso é legal ou ilegal. Porque nesse caso que você está falando são substâncias legais. São substâncias usadas de forma fisiológica dentro dos parâmetros aceitados pela WADA, que é a plataforma maior do esporte para rendimento. Onde, se fizer um exame mais apurado, vai ver que ele está dentro do limite dele. Aí você extrapola para o atleta amador que quer usar 3 vezes mais, para conseguir um desempenho que não pertence a ele. Não pertence e não vai chegar perto daquele. Eu já vi muita gente usar uma dosagem de 100% e não ter o resultado de 30%. Num cara que usou 20% e tem um rendimento de 100%. Sabe essa conta? O que é? Eu usei uma dose, o cara usou meia, o cara tem 100% de resultado e eu tenho 30%. A gente pode incluir nessa conta cafeína, qualquer, tudo. Até porque se você for para o alta performance de esporte, quando você fala nessas substâncias, pouquíssimos atletas usam de cafeína, usam de estimulantes para treino. Para treino? Para treino é aquecimento. Pré-treino do atleta. Aquecimento e pós-treino é alongamento. É alongamento. Pré-treino para atleta de alta performance é aquecimento, porque se o cara já vai de alto nível, se ele usar algum estimulante que jogue ele para um nível muito acima, ele pode infartar, ele pode romper. Então, essa história de pré-treino
Nossa, você já No você já esporte- deve ter visto muito mais que eu eu vou tomar um pré-treino para fazer um treino de qualidade. Você já viu isso? Né? Treino de qualidade. Frase motivadora. Vamos usar um pré-treino. Pré-treino é aquecimento no esporte de alto nível. Os Estados Unidos vira e mexe, eles banham os pré-treinos. Sabe por quê, né? Porque lá, antes o suplemento, ele não passa pro FDA. Uhum. E aí o que eles fazem no pré-treino? Metem anfetamina. Aí cai a casa, os caras somem no mercado. Sim, eles desaparecem. Uma vez eu estava competindo e tal, me deram lá um pré-treino que era, quando você fazia um treino muito longo, tipo 200 km de bike, você ia correr 18. Sim, sim. Então lá pelos 150, você tomava tipo, um pré-treino só para dar uma ligadinha, não era? Sim. E nem efeito fazer, que você já estava tão... Né? Tá drenado e nem era. Era só para dar uma recompor a tua cabeça. E aí uma vez eu tomei um desses treinos longos, comecei a tremer. Eu costumava tomar aquele pré-treino, que era cafeína, era taurina, em quantidades módicas. Sim. De repente tomei aquele negócio e tive que parar o treino, sem tremer. Falei, pô, os caras batizaram esse troço aqui. E eu tenho anfetamina. 6 meses depois os caras estavam fora do mercado. Então, aí eu te falo, você vê que coisa. Isso não é uma substância ativa no esporte de alto rendimento. Por quê? Porque o cara não precisa disso para treinar. Aí a pergunta é o seguinte, se no alto rendimento o pessoal não usa, por que no baixo rendimento o pessoal insiste em usar? Porque é vendável, é moda, é legal. moda. Não é só que seja legal, ele tem um efeito que te traz uma vaga sensação de que você é capaz. Quando você dá um estimulante, a pessoa fica acordada, ligada e fica ativa. O atleta de alta performance, ele já acorda, como é trabalho, ele já tem aquilo inserido no dia a dia É dele. rotina. É rotina, ele vai lá, ele começa a aquecer, ele fica pronto para aquilo. Mas é trabalho. A psicóloga pode explicar, é trabalho. O cara vai lá, ele sabe que ele tem cabeça para aquilo. Ele não precisa de remédio para aquilo. Ele tem remédio para outras performances, não para começar o treino. E aí o pessoal vai, usa de pré-treino indiscriminadamente e depois... Aí não sabe por que o rim tá fudido, por que o fígado tá dando pau, por que tem problema cardíaco, por que tem uma úlcera de estômago. Porque não dorme, porque afetou o trabalho, porque se lesionou. E tudo isso está relacionado aqui a estimulantes e a falta de uma organização. E uma paciência de espera 2, 3 meses, que Pra você ver. vai colher um resultado muito melhor do que se você no primeiro mês se entupiu de um monte de drogas e... Alguns resultados no mundo do esporte de alto nível, você tem que ver isso colocando... tem algumas redes sociais que mostram isso. De Jogos Olímpicos, de várias edições, onde você pega a edição de, por exemplo, de 2008 lá na China e pega essa agora de Tóquio. Em 2008 o atleta se tornou o 6º colocado. Em 2012 ele foi o 5º colocado. Em 2016 no Rio ele foi o 3º colocado. E agora em Tóquio ele foi o 1º colocado. Então em 4 edições é que ele veio a evolução para ser campeão. Você vê aquele histórico, você vê bonito, mas você não viu a trajetória. Assim foi a do Usain Bolt. Numa Olimpíada lá em 2004, ele foi o 7º colocado nos 200. Depois de 2012, ele se tornou o recordista mundial. Essa evolução nós temos em 3 edições. 3 edições são 12 anos. Olha que coisa que as pessoas não têm. Ninguém aparece, nenhum atleta aparece nessa edição do nada, salvo algumas raríssimas exceções que tem um desempenho tão expressivo. Existe uma construção. É um trabalho todo a se fazer. E aí Esse é a o fisioterapia preço entra, a preparação entra, a psicologia entra, a nutrição entra, a medicina entra, a bioquímica entra, porque existe
todo um porquê em cima disso e todo um propósito ao longo de anos. Ou seja, isso seria a receita da juventude, você trabalhar, cuidar do seu corpo, e aí você vai colher os resultados. Não colher o resultado, querer colher daqui a um mês. Você vai colher problema. Exatamente. E aí é que tá. Você vai colher problemas. Bom, para a gente finalizar o papo que tá bom aqui, vamos falar para as pessoas que começaram errado e se lesionaram. Ou o que você tem para dizer para essas pessoas? Qual seria a forma de consertar o erro? Bom, primeiramente você vai começar pela estratégia certa, que é se consultar com um profissional. Pode ser um fisioterapeuta de boa qualidade, que esteja a seu alcance, ou vá ao médico, ao seu atendimento, faça os exames necessários e coloque ordem. E a ordem às vezes é por tempo. Por exemplo, a cicatrização de uma lesão ela leva de 21 a 28 dias. É necessário esperar esse tempo para que se tenha cicatrização. Com isso, você vai reorganizar e dali para frente você vai fazer a estratégia lenta e progressiva. Então, vá se avaliar com um médico e um fisioterapeuta. Observe o que você está consumindo, desde comida, desde informação, desde relacionamento, porque isso te molda o teu sistema psicoemocional e funcional. E organize a sua plataforma em cima daquilo que é você, não em cima daquilo que você vê nas redes sociais. Eu quero ser um atleta de altíssima performance. Qual estratégia você tem que montar e quanto tempo isso vai levar? É para você. Então, você se machucou? Para e vai expulsar. Não vá se automedicar e querer tentar e acreditando que, não, comigo vai ser diferente. Não vai. Nem buscar na internet a solução. Não vai. Vai buscar com profissionais de boa qualidade e ordenar de acordo com aquilo que você é e quer. O que eu sou e o que eu quero. Aí sim você vai começar a ter bons frutos para poder colher. Esqueci de perguntar uma coisa para você. Tem pessoas que têm algumas limitações, tem artrite, tem artrose, tem joelho condromalácia. O que você tem para dizer para essas pessoas? Que elas podem treinar, elas podem fazer atividade física, elas devem fazer, e porque elas acabam meio que se resignando e aceitando aquela coisa, não posso fazer porque eu tenho tal problema. O corpo humano foi feito para o movimento. Se você parar de se movimentar, você vai ficar pior. Então, você tem um problema, você vai achar uma estratégia dentro da sua condição atual para que você tenha movimento. Se você tem uma condromalácia, existem algumas limitações, desde angulação até cargas ou exercícios que você não deve fazer, mas outros sim. Se você tem uma artrose, o que você precisa fazer para resgatar a musculatura e manter a dignidade articular? Se você tem uma outra patologia, que é a perda de função muscular, como as miopatias, o que eu devo fazer para que eu possa e quanto que eu devo fazer para que eu possa render? O corpo foi feito para o movimento. Ficar parado, não. Hérnia de disco. Uma patologia de acordo com o sistema que é perda da função de adaptação, de impactação entre uma vértebra e outra, onde a estrutura que tem lá ela pode se romper e migrar para fora. Migrando para fora, ela tem o risco de tocar a via neuronal, o nervo que ali sai. Se ela tocar o nervo, ela vai agredir esse nervo e esse nervo vai desencadear irradiação. Tratamento. Um tratamento que seja de reorganização dessa região, desde tirar a inflamação, melhorar a performance muscular, melhorar a função discal. Não havendo grandes respostas ou a agressão está sendo muito grave no nervo, o caminho pode ser cirúrgico. Mas você acha que o caminho cirúrgico seria a última... É a última opção? É a última bolacha do pacote. Você só vai a ela quando você realmente está em situação onde não há mais como retirar você daquele fato crítico ou quando já está extremamente agressivo pelo momento. Como, por exemplo, você perde a força, você perde a sensibilidade, você pode perder a potência do xixi, do cocô. Você tem que fazer o quê? Emergencialmente retirar o fator agressor na inervação. Mas aí a pessoa acabou deixando chegar no nível máximo da agressão. Então, porque tem várias etapas.
Você não abordou as coisas certas nas etapas, então você vai pagar um preço lá na frente. Salvo traumas muito importantes como quedas, como um acidente de carro, as outras você não abordou da forma como deveria. Ou seja, se abordar, você consegue ter uma vida normal. Sem dúvida. Basta manter, fazer exercícios, alongamento. E estar sempre atento, porque uma vez que a suspensão do carro ou o pneu está levemente furado, você tem que estar toda hora calibrando ele e ajustando para dar sequência. Então fiquem atentos aos sintomas, não deixe chegar. Não deixe chegar. Porque não acredite que o seu corpo é diferente e que ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar tudo da noite para o dia, amanhã eu vou estar melhor. Lembrem daquele começo que eu falei, se você depois de 3, 4 dias insiste com um problema, você está em um problema. Simples. Se em 4 dias você continua com o problema, você tem um problema. Não acredita não que, não, vai ser comigo, vai ser diferente. Não vai. Busque ajuda. Busque o apoio de um profissional. Aliás, né, hoje em dia o que mais as pessoas estão precisando entender é busque ajuda. Não é feio nem um pouco, pelo contrário. Não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Não, um profissional está aí para te ajudar. Em qualquer área, e olha, se você tem dificuldade, busque ajuda. E eu vou te abrir um parênteses. Eu, como fisioterapeuta, eu preciso de outro fisioterapeuta para me ajudar em uma série de coisas. Eu preciso de um profissional da minha área para ajudar em algumas situações das quais eu não consigo fazer em mim mesmo. Então, eu preciso. Um médico precisa de outro médico para se tratar. Ou seja, vá buscar a ajuda de um profissional. Grande Davi. Tamo junto, Serginho. 100%. Mais uma vez. O Davi vai fazer uns vídeos de orientação da galera. Que você acha eu acho fantástico. E aí a gente pega assunto por assunto, como a história do alongamento, a história da soltura, tem o gelo, soltura, as liberações miofaciais. Nós temos uma série de coisas para falar aí nesse Aí as pessoas não vão poder mais dizer que não sabiam. A falta de informação não é verdade. Ela está aí. Você que vai dar a informação correta. Ela está aí. Aí não vai ter... Não, vamos fazer isso para acrescentar em todo o conceito do que é a proposta do nosso E aí programa. você fala para as pessoas, para quem está começando ou que quer começar, conta com a tua ajuda aí, com a tua orientação. E é isso aí. Tamo junto. É isso 100%. aí. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários pra gente. Curte o canal, compartilha e se inscreve também no canal. Valeu, obrigado, até a próxima.